Fazer uma ponte rápida com uma imagem. Estávamos comentando aqui nos bastidores, amigos, sobre a live da semana passada, que foi sobre celebração. Aliás, que legal esse tema, muito bom. Eu sei que surpreendeu para alguns aqui encontrar esse tema na palavra de sabedoria da Bíblia, e é um conceito fantástico que nos convida ao seguinte: celebre constantemente a vida. Celebre a vida. Então, por isso, esse tema tão gostoso de abordar, que foi da semana passada, eu reforço aqui com você. Encontre pequeninos ou grandes motivos para celebrar de alguma maneira todos os dias, e você será uma pessoa mais feliz. E mais ainda, as pessoas que estiveram ao seu redor também serão pessoas influenciadas, contagiadas por esse clima de celebração. E hoje temos um tema, vamos colocar aqui na sequência. Vamos buscar o nosso personagem, o nosso personagem anônimo aqui, né, usado para ilustrar as reflexões. Ele está presente em todas as circunstâncias. E hoje ele está num contexto bem diferente, e eu queria trazer aqui para vocês a imagem desse nosso personagem. Aliás, um contexto de dúvida. Olha ele aí, de novo, num contexto de dúvida, num contexto de escolha. E eu, de cara, queria trazer para vocês uma pergunta que nós encontramos aqui, foi até sugestão da Gatinha, de novo, né, Gatinha? Uma pergunta muito boa. Você estava lendo um trecho da Bíblia, livro de Reis. Primeiro, livro de Reis, tem dois livros, né? Primeiro e segundo, e ela me comenta sempre as leituras dela, e comentando sobre essa história, ela falou assim: nossa, aqui tem uma pergunta arrasadora. Olha, eu vou colocar aqui, antes da pergunta, um rápido comentário. Esse aqui é o nosso convite, né? O texto que eu preparei algum tempo atrás. E às vezes eu coloco ele de volta para você ter, dessa vez eu acho que eu até coloquei, né? E aqui eu queria destacar uma coisa conectado com o tema de hoje, que logo na primeira frase do convite diz assim: Perguntas Cruciais é uma temporada de reflexões, né? Essa já é a 10ª temporada. É uma temporada de reflexões sobre a vida e seus rumos. E aí o texto continua, depois você dá uma lida lá no grupo. Eu queria destacar para vocês aqui, nós estamos refletindo sobre a vida e os rumos da vida. E quando nós pegamos aqui essa ilustração do nosso personagem aqui entre dois caminhos, e que escolha fazer, eu diria para você, né? Se a gente erra no rumo da vida, no caminho, as consequências podem ser muito ruins, né? Quem de nós não errou? Todos erramos de uma ou de outra forma. O problema é quando esse erro, ele é um erro assim mais crucial, talvez um erro com consequências mais graves, pode trazer muita tristeza na vida, né? Para nós e para outras pessoas. Mas há sempre a possibilidade de a gente acertar. Há sempre uma segunda chance. Aliás, por falar em segunda chance, já conversamos sobre isso, uma hora a gente retoma esse tema, né? Eu acredito muito, voltando a olhar aqui para vocês, que para as pessoas que creem em Deus, Deus deixou muito claro em várias circunstâncias na sua palavra de sabedoria que Deus é um Deus de segunda chance. Então, se você, como eu, e acho que como todos os seres humanos, já erramos nas nossas escolhas, não se desespere, porque há sempre uma segunda oportunidade. Conversaremos sobre isso em uma outra ocasião, mas hoje eu gostaria que a gente tivesse em mente a importância da assertividade nas nossas escolhas. E não só escolhas profissionais ou estudantis ou de relacionamentos, mas em todos os aspectos na vida, sobretudo espirituais. São escolhas
que nos levam aqui a rumos certos, né? E quando a gente conecta essa reflexão sobre a vida e os seus rumos e os caminhos que vão se configurando na nossa frente, eu diria que o tema de hoje ele tem várias palavras-chaves, né? Escolhas eu já indiquei aqui para vocês, prioridades, caminhos, evidentemente, pensamentos, porque muitas vezes a gente está se dividindo entre dois pensamentos ou mais, né? E por sua vez, pós-pensamentos, a gente sempre vai para as atitudes, para as ações. Então, quando a gente traz aqui uma pergunta da palavra de sabedoria da Bíblia, ela está conectada pelo menos com esses 6 temas aqui. Amigos, vamos lá. Hoje eu quero apresentar a pergunta já logo de início. Que pergunta curiosa. Eu já mandei para vocês lá no chat, né? Ou melhor, no WhatsApp. Até quando duvidareis entre dois pensamentos? Quero dizer a vocês que essa é uma pergunta que está na Bíblia, foi feita dentro de um contexto muito curioso, e ela, ao final, vocês vão entender aonde a gente pode chegar com essa pergunta. Existem algumas outras versões da Bíblia que trazem, às vezes, um verbo um pouco diferente. Então, eu coloquei aqui para vocês, até quando duvidareis. Coloquei aqui o duvidar, né? A gente poderia colocar nessa pergunta, grave essa pergunta aí, como hesitar, né? Poxa, até quando eu vou ficar hesitando entre dois pensamentos, entre dois caminhos para escolher? Sabe que existe um verbo pouquíssimo usado, mas ele é real, ele existe, que é um verbo chamado assim, cocheareis. Até quando cocheareis? Olha que coisa, cochear, existe esse verbo, hein, por incrível que pareça. Mas ele dá o mesmo sentido, tá? De duvidar, de hesitar. Mas o coachearei é uma palavra que ela não é usada quase em português, mas ela tem uma profundidade interessante, porque ela denota assim, até quando eu vou ficar tramitando? Olha que interessante o conceito. Tramitando entre dois pensamentos. Então, eu estou para cá, hora eu estou para lá. Aliás, por viver em épocas de eleições e de política e tanta confusão mundo afora, a gente está sempre diante de situações para a gente se posicionar. Se posicionar. E a pergunta de hoje é tão curiosa que é o seguinte, meu amigo, e eu vou dizer aqui, estou vendo alguns de vocês aqui, né? Danilo, Hebe, Gi, olha só, Hamilton, Erci. É interessante que a pergunta ela diz assim para a gente: até quando você vai ficar tramitando e não se posiciona? Percebe que está por trás dessa pergunta? Há algum problema em duvidar? Percepção. Não. Faz parte da natureza humana ter dúvidas. O problema está em permanecer constantemente na dúvida, ou, como disse a pergunta aqui, entre os dois pensamentos. Sobretudo quando são caminhos distintos. Às vezes a gente pode estar diante de escolhas dia a dia, amigos, que elas são tão comuns para nosso cotidiano que elas não têm mal em si. Então, se a gente escolher para um lado, vai estar bem, e se a gente for escolher para um outro lado, também vai estar bem, nenhuma implicação que traga algum prejuízo à vida humana. Mas há situações da nossa vida que são questões cruciais e que é para a gente precisa escolher bem, porque escolher errado pode sim nos trazer consequências ou para nós ou para outras pessoas. E é neste contexto que essa pergunta traz maior profundidade. Olha, eu queria mostrar aqui para vocês, e
queria trazer o nosso pensamento nesse contexto mais profundo, de questões mais cruciais, né? Está aqui o livro de Reis, de onde foi extraído esta pergunta. Daqui a pouco a gente vai ver a sequência do texto, porque ele é bem surpreendente. Eu queria fazer um exercíciozinho que faz tempo que eu não faço com vocês aqui, visual. Gislaine, alguns que chegaram aqui mais recentemente, a gente sempre traça aqui na nossa tela um mapa aqui geográfico. Essa linha está fazendo uma divisão entre o mar Mediterrâneo, para a maioria de nós aqui gostamos muito de viajar, né? Esse é um local que uma hora a gente precisa estar lá, mas não agora, hein? Mar Mediterrâneo de um lado, então traçamos uma linha, Israel do outro lado. Anda meio complicado a região lá, mas vamos traçar a nossa linha. Aí a gente traça aqui mais uma outra linha, né? Vocês já aprenderam. O início ali do Rio Jordão, olha só, o Rio Jordão lá no norte de Israel, na região do Líbano, vai descendo, desemboca nesse grande lago conhecido até como mar, mas é um lago, Mar da Galileia. E depois o Rio Jordão continua e ele desemboca e finaliza no Mar Morto, lá ao sul de Israel. Está aqui, gente. Poucos desenhos aqui, eu rascunhei isso aqui. Se a gente coloca um fundo para ficar melhor, busquei uma imagem até um mapa de satélite, aí a gente tem Israel. E lembrando a vocês que esse mapa aqui não é um mapa geográfico atual, e sim um mapa geográfico dos tempos bíblicos. Está aqui desenhado as regiões, o nome de algumas regiões, só para situar vocês aqui, Jerusalém está aqui embaixo. E esta pergunta que Gatinho encontrou aqui no livro de Reis, remete a uma história que aconteceu neste contexto aqui. Então, eu vou situar vocês uma história. Hoje se preparem que é um dia de uma história muito curiosa, tá? Queria que vocês conhecessem essa história. Olha, lembrando vocês aqui o seguinte: quando o povo de Israel, não se refiro à nação de Israel atual, tá? Já comentei isso em algum outro momento. Quando eles vieram para essa região de Canaã, né? é, também conhecida hoje como Palestina, toda a grande Palestina, hoje tem um território menor chamado Palestina. Israel se estabeleceu ali como nação muito antes de Cristo, e depois de algum tempo, eles tiveram reis, tiveram só 4 reis. Começou com Saul, depois o filho de Saul, Bozete, depois veio Davi, e depois veio o filho de Davi, que foi Salomão, conhecido, né? Passado esses 4 reis, esse povo de Israel aqui já se dividiu. E aí se formaram em 2 grupos, 2 grandes regiões, com cada uma com seu rei próprio. Olha que interessante. A região sul, que pega aqui, eu fiz um mapinha, ele vai mais para o sul, tá bem? Gente, que o mapa cortou ali, então teve que ficar só esse pedacinho menor. Essa região do sul ali, que eu mais ou menos rascunhei, que pega a grande cidade de Jerusalém, era o reino de Judá, conhecido também como Reino do Sul. E a outra parte ficou dividida como essa outra parte aqui, que vocês podem ver, onde a sede ficou a cidade de Samaria, que era o Reino do Norte, que era conhecido como Reino de Israel. Então, veja só, para vocês entenderem a história de hoje, Israel se dividiu em 2 reinos, e cada um teve o seu rei, e assim por diante. Em Israel, Reino do Norte, a história de hoje inclui um nome, o 8º rei. Então, teve aqueles 4 que eu comentei com vocês, né? Alguns são bem conhecidos, como Davi, Salomão, muito conhecido aí, mundo afora. Aí depois começaram os reinos divididos. O 8º rei nessa divisão, o 8º do norte, tá? E no sul estava tendo outros reis. Então, como foram muitos reis, vamos deixar para lá. Eu queria que você conhecesse um tal de um rei que se chama Acabe. Esse indivíduo, ele ficou muito conhecido na Bíblia por ter sido um péssimo rei. E um rei
de idolatrias, adorava deuses, etc. Puxa, acredita num negócio desse? Esse povo de Israel aqui, que a gente está se referindo, contando, queria que você conhecesse uma história, talvez não muito conhecida por muita gente, é aquele mesmo povo que foi libertado do Egito de uma forma milagrosa, percorreu o deserto, atravessou o Mar Vermelho, aquela história fantástica, traduzida interpretada num filme fantástico dos Dez Mandamentos, filme antiquíssimo, há mais de 50 anos, e depois versões mais novas da abertura do Mar Vermelho. É esse povo que foi sendo dirigido tal e chegou até essa região da Palestina. E esse mesmo povo acabou se desviando. E um dos reis que desviou da fidelidade a Deus, poxa, foram tão milagrosamente protegidos em tantas situações e de repente foram se esquecendo disso, né? Esse é um probleminha do ser humano, gente. Às vezes a gente se esquece das coisas boas que a gente recebeu de Deus ou de outras pessoas. E a gente precisa manter esse coração mais agradecido. Aquele povo, naquela época, e por causa desse rei também, que foi um péssimo rei, causou uma situação ruim. Vocês vão continuar conhecendo a história dele. Acabe. E quando você diz assim, poxa, mas qual é a avaliação? Quem disse que esse rei foi ruim? Olha, uma coisa impressionante. Está na própria palavra de sabedoria, no próprio livro de Reis aqui, gatinha, que você estava lendo esses dias, né? Olha, olha o que diz. Pior coisa é a própria Bíblia, o próprio Deus, deixar essas palavras como registro aqui. Fez Acabe, o rei Acabe, filho de Onre, que, aliás, o pai dele, esse Onre, também foi rei em Israel, Israel, Reino do Norte. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor. Puxa vida, a pior coisa, a gente espero que nenhum de nós tenhamos essa frase dirigida a nós, né? Fez mal perante o Senhor. E ainda diz mais aqui, mais do que todos os que foram antes dele. Olha que frase arrasadora. Bom, amigos, para você conhecer o que aconteceu ali e o porquê que eu estou contando a história desse rei Acabe. Ele, rei de Israel, o povo de Israel, que recebeu toda aquela história maravilhosa de cuidado de Deus, ele se casou, sabe, aliás, primeiro só situar o período aqui. Ele foi da época de 800 anos antes de Cristo. Reinou por 22 anos nesse reino do norte aí. Você tem até o ano, a gente tem isso com clareza, tanto na Bíblia quanto nos livros de história e arqueologia. Então, esse foi o período de Acabe. E ele se casou com uma mulher se chamada Jezabel. Aqui morou já um grande problema. Veja só, Jezabel, outra personagem, nós vamos conhecer três personagens aqui para você ver onde é que vai parar essa história. Jezabel não era do povo de Israel. Era ela filha de um outro rei, que se chamava Etbaal, que era rei de Tiro e Sidom. Eu vou sempre situar vocês aqui, porque uma hora que quando as coisas se acalmarem para aquele lado lá, nós precisamos fazer a nossa viagem. Eu acho que nós vamos visitar, inclusive, Tiro e Sidom, por uma coisa, uma curiosidade aí, que as cidades de Tiro e Sidom existem até hoje. E olha, elas vêm de 800 antes de Cristo. A cidade, vou inverter aqui, de Sidom, ela é a terceira maior cidade do Líbano hoje. Aliás, se você der uma pesquisadinha aí, eu já estou olhando algumas imagens de alguns aqui que gostam de viajar, eu sei que você vai ficar impressionado com as imagens de Sidom. Não vá nesse momento, não tem a menor condição de ir lá, né? Nem Israel, nem no Líbano e etc. Mas Sidom é a terceira maior. E Tiro é a quarta maior cidade atual do Líbano. Então elas ficam ao norte de Israel, indo mais para o sul do Líbano ali. É, o rei Etbaal, que dominava essa região há 800 anos antes de Cristo, eles tiveram, sabe, esses casamentos assim de acordos meio que políticos, né? Gente, pior coisa. Então, o rei de Israel foi lá se aliar, se casou com a filha. Até aí, está tudo bem se não fosse na linha de acordos. Mas esta rainha,
e o seu pai, e as nações que estavam ali antes, da região de Tiro e Sidom, naquela época, eles eram assim adoradores de deuses, sabe, generalizado, generalizado. Quando você cria, aliás, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né, para na nossa vida a gente não criar deuses falsos. A gente transforma coisas que para nós a gente valoriza como se fossem deuses na nossa vida. E é mais ou menos, você sabe, né, quando a gente pega a cultura grega dos tempos antigos, criou centenas e milhares de deuses. Às vezes, qualquer coisa, até uma planta ali, se tornava um deus na vida de uma nação ou de uma pessoa. E isso estava acontecendo naquela época. E a Jezabel, essa rainha, ela trouxe para o povo de Israel um conceito de adoração de Baal. Olha que coisa. Baal é uma palavra que vem, usada também, tem uma expressão em hebraico, mas vem da língua fenícia, e que significa senhor, dono. Aliás, uma coisa muito interessante para a gente ficar ligado em não criar deuses na nossa vida, a palavra Baal, ela tem o significado de senhor e de dono. Sabe quando alguma coisa se torna dono? E ali, essa nação, ela tinha assim vários donos. Tanto que algumas expressões nessa história você está formando aqui um cenário para ver o que vai acontecer nessa história. Algumas das histórias aqui narradas na Bíblia, ela se refere a Baal também no plural, Baalins. Então, que significava senhores, vários deusezinhos. E tudo ali para essa princesa, essa filha que se tornou uma rainha, né? E para sua nação, tudo virava um deus. Então eles criam em deuses assim baalins que estavam, por exemplo, no alto do pico das montanhas, nas árvores, nos lagos. Tinha Deus para tudo ali. Sabe quando tinha cada coisa tinha um Deus ali. E o Baal, com letra até, às vezes é colocado até como letra maiúscula, olha que coisa, se tornou não só um senhor, é um nome de um título que poderia ser atribuído a alguém. Senhor é um Baal, é um título. Só que se tornou um nome próprio de um Deus que eles adoravam. Então, olha, nós temos vários Baalins, para você ir compreendendo, vários Baalins, mas tem um que é o principal deles. Esse é a fera dos deuses. Então, esse está no singular. É um Baal. E eles adoravam esse Deus. E que era da natureza, dominava os elementos da natureza. E ajudavam, segundo eles, acreditavam assim na agricultura, para o gado progredir. Nossa, até se fosse nos tempos de hoje, muitas pessoas estariam trazendo o Baal para ajudar nos resultados profissionais e vamos fazer aí umas adorações, tal, porque de repente os resultados vão aparecendo. Mas era mais ou menos isso que acontecia. E olha só, o rei de Israel, voltando aqui ao nosso cenário, Deus de Israel, o povo de Israel que seguia Deus, tal, já estava totalmente escambado com a adoração de deuses falsos, trazidos por Jezabel. E até o Acabe embarcou nisso. E o pior, o povo também. E nesse contexto aparece um terceiro personagem, pessoal, Elias. Esse é um profeta, e sempre que um rei, e o profeta é uma pessoa escolhida por Deus nos tempos bíblicos, para trazer uma mensagem de correção, de orientação, de apoio, para que as pessoas e a nação estivessem sempre nos caminhos que levam à eternidade. E Elias, escolhido profeta, olha que época que esse profeta apareceu, viu? Imagine, foi bem na época de Acabe. Situação difícil, porque foi numa época em que a nação toda se desviou. E Deus, se você ler a história depois na Bíblia toda completa, vai ver que é o seguinte: Deus disse para ele: olha, você precisa orientar Acabe, que está se desviando completamente. E o pior, está desviando toda a nação dos caminhos que sempre Deus conduziu aquele povo. Tempos bíblicos muito interessantes, né? E aconteceu uma coisa, gente, que o Elias
buscou o rei e falou: Elias, nós vamos passar por um período de. Ou melhor, Elias procurou Acabe, obrigado, gatinha, o rei Acabe, e anunciou para ele que teriam tempos difíceis, a nação tinha se desviado, e que haveria um tempo de seca em Israel. Olha que coisa interessante, amigos. A história revelou que naqueles anos que eu coloquei ali para vocês, a nação do norte teve um período de seca por 3 anos, historicamente lá contabilizados, 3 anos. O Elias precisou até se esconder, porque o rei achava que ele era o culpado de tudo isso e se escondeu nas cavernas, foi para a região do Monte Carmelo, quero mostrar alguma coisa para vocês, porque um dia a gente vai precisar visitar esse Monte Carmelo. Está lá até hoje. E a seca ficou muito intensa. Até que, passado esse período longo, eu queria mostrar aqui, vamos voltar ao nosso mapinha aqui, aconteceu um episódio muito interessante. Olha, quando você olha o mapa de Israel e vê essa curvinha aqui, estamos na região mais do norte, tá? Nesta curvinha tem uma cidade que é a terceira maior cidade de Israel hoje, chama-se Haifa. E junto com Haifa existe uma cadeia de montanhas que chega perto. Haifa está no mar, tá? Eu coloquei o pontinho um pouquinho mais distante ali, mas ela já está na curvinha ali. Aquela baía que você vê ali, né? Olha, eu vou usar a minha setinha aqui, ó. Aqui é uma baía aqui, ó, mar Mediterrâneo, e Haifa fica junto dessa baía aqui. E do lado tem exatamente o Monte Carmelo. Olha onde essa história vai parar. Eu queria fazer uma pausinha aqui rápida, porque o Monte Carmelo é um local belíssimo. E, aliás, deixa eu até mostrar para vocês aqui, eu reservei uma foto para vocês de Haifa e do Monte Carmelo. Olha só, precisa entrar na nossa lista, hein, no nosso roteiro aí, Gueta. Olha a vista que vocês estão tendo hoje, uma foto atual da terceira maior cidade de Israel, né? Tel Aviv, Jerusalém, e Jerusalém, Tel Aviv e Haifa. Esta foto é mais ou menos ali da descida do Monte Carmelo. Então, do alto do Monte Carmelo, aliás, dá para subir até um pouco mais, tá? Você tem essa vista, já tem a cidade de Haifa, um- uma sinagoga muito legal ali embaixo. À direita, um pouco, não está na foto aqui, mas está a Universidade de Haifa, muito interessante. E lá você já pode ver o monte, o Mar Mediterrâneo. E se você estiver lá embaixo em Haifa, você tem em algum ponto, não necessariamente nesse que a gente está vendo, você tem aqui um pedacinho do Monte Carmelo. Só entenda o seguinte, que é uma cadeia muito longa de montanha que ficou conhecido como Monte Carmelo, então a gente tem a impressão de que é só uma montanha, que você sobe naquela montanha, desce, foi no Monte Carmelo, mas é uma cadeia. Então, o que eu vou contar agora, a principal parte, acontecer em algum ponto ali do Monte Carmelo que nós não sabemos exatamente aonde foi, se pertinho de Haifa ou se indo mais para o lado de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Amigos, a história diz o seguinte: Deus falou com esse profeta Elias, olha que coisa interessante, e disse para ele o seguinte: olha, agora você volte a Acabe para reunir no Monte Carmelo para que a gente possa, de uma vez por todas, orientar o povo no caminho em que deve andar, nos caminhos de Deus, no caminho de segurança, e não no caminho que estavam indo, que era um caminho desviado pela Jezabel, pelo próprio Acabe e assim por diante. Bom, tenho alguns detalhes da história, mas o Acabe foi para o Monte Carmelo, junto com uma multidão da nação. E lá ele encontrou Elias, que estava refugiado, Jezabel. E um detalhe: ali no Monte Carmelo existiam 2 altares. Você sabe que naquela época
as adorações, tanto a Deus quanto aos deuses falsos, etc., eram utilizados os holocaustos e os altares, ou com animais, alguns até radicais, e fizeram sacrifícios humanos, mas geralmente era um sacrifício, era a maneira, por mil motivos, que manifestava essa adoração. E havia ali dois altares. Um destruído, que é o altar dedicado a Deus, Deus que protegeu, que cuidou, que libertou, etc. E o outro altar era um altar dedicado a Baal, o deus da natureza, que agora todo mundo estava envolvido com esse processo. Existia naquele momento, junto com Acabe, 450 profetas de Baal. E eles estavam todos ali. E mais 400, os textos bíblicos são impressionantes. Eu só estou contando para vocês hoje, mas está tudo aqui. Existia mais 400 de uma outra deusa, Astarote, que era também da região ali, 450 mais 400, 850. E que Jezabel promovia tudo isso com os altares. Então, Elias, eu não sei quantos conhecem essa história, Elias sugeriu a Acabe e aos profetas, falou, vamos fazer o seguinte, nós estamos com seca, estamos precisando pedir a Deus chuva. Então, vamos erigir aqui um holocausto, uma oferta a Deus, solicitando que ele amenize, que ele traga uma bênção à nação através das chuvas. E vamos fazer da seguinte maneira: vocês podem começar fazendo a adoração de vocês a Baal. Baal é um deus, inclusive, da natureza, que domina os trovões, que dominam as chuvas e que pode trazer as chuvas à nação. E eles passaram, a história é tão impressionante, a manhã toda, os 850 profetas, 450 mais 400, rodeando, até se cortavam num tipo de culto estranho, né? Há pessoas que fazem isso até hoje, de alguma forma, né? Se cortando, fazendo algumas coisas, se autocastigando, que coisa fora de senso comum, né? Amigos, diz a palavra de sabedoria nessa história que chegou o meio-dia e nada tinha acontecido. Obviamente, não havia resposta nenhuma. Neste momento, Elias disse para. Aliás, até um pouco antes, Elias chegou para o povo e para o próprio rei e trouxe exatamente a pergunta de hoje. Essa pergunta está nessa história. Até quando vocês vão duvidar entre dois pensamentos? O povo estava assim entre Deus e Baal, os deuses por ali. E aí ele completa, olha só, a história completou no registro ali. Se o Senhor é Deus, então segui a Deus mesmo, né? Mas se vocês acharem que é Baal, que é o Deus, então sigam a Baal. Mas vocês estão aqui tentando se dividir entre dois pensamentos. E foi neste cenário que desta pergunta que então Elias falou: então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é o Deus verdadeiro aqui. E eles passaram todo aquele tempo e nada, e então Elias falou assim: então vamos fazer agora da seguinte forma: restaurou o altar que tinha sido até destruído, olha só que coisa, restaurou o altar que tinha sido destruído, colocou ali o animal de oferenda, como era feito naquela época, fez uma vala ao redor do altar, encheu de água em tudo e orou a Deus: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor se revele neste momento a esse povo. Amigos, sabe o que aconteceu? Veio fogo do céu e consumiu aquela oferenda e aquele altar. Na presença de Acabe, Jezabel, péssimos reis, o povo que estava em dúvida, que não respondeu às palavras, à pergunta de Elias na hora, e aí ficaram surpresos. E em seguida, o que aconteceu? Veio chuva sobre todo o reino do norte.
que é um episódio espetacular, extraordinário. Hoje eu me dediquei a contar uma história extraordinária a vocês, que aconteceu há 800 anos antes de Cristo, para mostrar o seguinte: naquele momento, Deus resolveu se revelar de forma extraordinária para dizer o seguinte: olha, vocês estão por um caminho ruim. Esse é um caminho que leva à desgraça, à perdição. O caminho do mal leva as pessoas a se apegarem a deuses falsos no coração e não nos caminhos que levam ao bem. E por isso o profeta Elias deixou uma pergunta que vem até os dias de hoje. Até nós hoje, olha só que coisa. Nós vamos ficar em cima do muro? Em muitas outras coisas, nós podemos até duvidar e, em seguida, tomamos a nossa escolha, mas, amigos, o tema de hoje ele traz uma reflexão para a nossa vida nas questões essenciais da vida espiritual. Eu queria usar uma ilustração aqui para vocês da seguinte maneira. Olha só, nosso personagem, nosso personagem anônimo diante de dois caminhos. Eu já usei essa ilustração algumas vezes, Gata. Hoje eu fiz com o nosso personagem aqui. Os caminhos de Deus são aqueles que estão fundamentados na sua palavra de sabedoria. Está aqui, ó. Muitas vezes, quando nós estamos um pouquinho em dúvida e parece até que a gente não sabe quais são os caminhos de Deus na nossa vida, é como se a palavra de sabedoria tivesse assim um pouquinho apagada. E, poxa, será que esse é o caminho? E muitas vezes as nossas escolhas vão para outros caminhos. Até coloquei ilustrando aqui, caminhos que nos levam só em um gráfico descendente. A gente sabe quando as coisas começam a dar errado na nossa vida e parece que a gente não está no bom caminho. É uma escolha errada atrás da outra. Eu queria deixar bem claro para vocês aqui o seguinte: quando você tiver em dúvida sobre dois caminhos, busque sempre uma palavra de sabedoria. E esta palavra de sabedoria é da Bíblia. Ali não tem como errar. Se você. E olha, é o que a gente faz toda quarta-feira, estudando um tema, hoje um pouco diferente, até uma história tão extraordinária do passado. Este é um caminho de determinação que nos leva a um caminho de felicidade, de bons relacionamentos e até de eternidade, gente, porque é o caminho que Deus está se propondo. Quando eu tenho dúvidas, busque a palavra de sabedoria. Eu quero até fazer uma referência aqui, Danilo, um bom tempo atrás. Nem sei se foi ano passado ou se não foi no outro ano. Lembra-se quando você me mandou uma mensagem, e eu já usei isso várias vezes, que assim, quando eu tenho uma dúvida sobre um tema, você disse, né? A pergunta é o seguinte: o que a palavra de sabedoria de Deus diz sobre isto? Acabou, a gente vai por um caminho certo. Quando eu busco o que as coisas, o que estão dizendo sobre isto, nós vivemos o mundo das fake news hoje. A gente fica até em dúvida se eu entendo as mensagens que eu recebo centenas ao longo do dia sobre todos os temas possíveis, não só de política. No momento é de política, né? Mas não só de política. Amigos, como eu vou me dirigir no caminho de verdade e não de fake news? Como eu vou me dirigir num caminho que é de felicidade, que é um caminho de paz? Só há uma fórmula. E a fórmula está ilustrada no nosso personagem aqui, no nosso personagem anônimo. Compare sempre com a palavra de sabedoria. Se aquilo que está acontecendo na sua vida, ou se o caminho que você está seguindo, ele é diferente do que Deus dá de orientação sábia, aí você já sabe o seguinte: aí está indo por um outro caminho, esse não é o seguro. Por isso eu trago e finalizo para vocês o seguinte: não hesite entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Olha só esse outro profeta que deixou aqui uma palavra, mando para vocês depois, arrasadora. Amigos,
Deixe o perverso o seu caminho. Nós estamos muitas vezes cercados por pessoas más, causando mal em todos os cenários possíveis. Deixa eles no seu caminho. Você converta-se ao Senhor. Converter-se se você está indo por um caminho, você vai converter a rota, virar totalmente ao contrário e ir para o outro caminho. Ele se compadecerá. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Eu achei esse texto fantástico. Olha, não parece aqui, olha, deixa o perverso o seu caminho, ele terá a consequência que será natural. Busca um caminho do bem, das pessoas do bem, daquelas que fazem por princípios, por valores cristãos. E aí, na continuidade desse texto, olha as palavras de Deus para nós. Deus dizendo assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Cuidado, porque às vezes você vai por pensamentos próprios, que não são os bons caminhos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. O melhor, se alguém já sabe o melhor caminho, gente, vamos seguir. Por que tentar inventar essa roda, né? E aí ele fecha esse texto assim: olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos, diz Deus, hein? O Senhor para nós, são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Amigos, nós temos uma orientação aqui arrasadora. Não basta ser inteligente para acertar nas nossas escolhas. Eu queria fechar isso aqui com vocês. Aliás, tudo que a gente está vendo, não só no contexto que a gente está vivendo aqui no Brasil agora, em São Paulo, mas no contexto do mundo, nós estamos vendo assim inúmeras pessoas inteligentes traçando caminhos do mal. Você quer acertar nas suas escolhas? Eu tenho aqui uma notícia para você. Não basta sermos inteligentes. Nós podemos inteligentemente escolher os piores caminhos na nossa vida. Nós precisamos, mais do que inteligência, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria é um nível acima da inteligência. Sabedoria é algo que vem de Deus para os seres humanos, que são escolhas baseadas em princípios, em valores, numa análise de contexto que nos leva não apenas à inteligência lógica, mas o poder de Deus à nossa disposição. Isto é sabedoria. Eu espero que você encontre uma sabedoria para decidir e escolher a cada dia um melhor caminho. E aí entrego para vocês, entrego literalmente para vocês esse último texto para você ter no seu coração. Sabedoria, meus amigos, é entregar o nosso caminho a Deus. Buscar o caminho que leva a um caminho do bem, a um caminho de eternidade. Confiar nele e ele tudo fará na nossa vida. As coisas vão fluir para o caminho do bem. Amigos, que Deus nos dê sabedoria para todas as escolhas que nós fazemos na vida. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos de reflexão em cima da tua palavra de sabedoria e te agradecemos porque o Senhor nos coloca à nossa disposição uma mente sábia para que a gente possa fazer escolhas assertivas, escolhas que nos levam ao caminho do bem e não no caminho do mal. Que o Senhor dê esta sabedoria a cada um dos nossos amigos aqui e que a gente busque esta sabedoria sempre na tua palavra. É o que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, por falar agora aqui, gatinha sabedoria, eu queria aproveitar Oi. nesse momento, agradecer pela sugestão dessa pergunta bíblica do livro de Reis. Conversando com a gatinha, em várias ocasiões ela já fez outras sugestões muito ricas,
mas a leitura da palavra de sabedoria da gatinha pela manhã Meu Deus. nos trouxe esta palavra de reflexão aqui. Obrigado, gatinho, que Deus nos dê sabedoria. Amém. Todos os dias.